Olá, tudo bem? Eu sou a Priscila, professora de Ciências de Laboratório na Unidade de São José dos Campos, e hoje eu vim falar para vocês sobre as fases da Lua e os eclipses. Essa matéria está na sua apostila no módulo 4. Se quiser acompanhar comigo, fique à vontade. Bom, antes de eu falar sobre as fases da Lua e os eclipses, nós temos que entender um pouco a relação que existe entre o Sol, a Terra e a Lua. Essa interação entre eles, o movimento que eles produzem, é de extrema importância para que você entenda por que a gente enxerga a Lua de várias formas no céu. Começando então aí pelo movimento da Terra, né? Esse movimento que a Terra produz, né, em torno dela mesma, a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, nós chamamos de rotação da Terra. Para ela dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo, ela leva 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos de segundo. É um dia, né? O período de um dia é quando ela dá uma volta completa em torno do seu próprio eixo. É um movimento de rotação. A Lua também produz o mesmo movimento, né? Ela também gira em torno do seu próprio eixo. É o que a gente chama de rotação da Lua. Só que, ao contrário do Sol, o tempo que ela leva para dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo é bem maior, né? É aproximadamente 28 dias. A Lua também produz um movimento de interação com a Terra em que ela orbita a Terra, ela gira em volta da Terra, né? Esse movimento, né, a gente chama de revolução. É o movimento em que a Lua gira em torno da Terra. Ela leva aproximadamente 28 dias para fazer um giro completo em torno da Terra. Você deve ter observado que o tempo de rotação da Terra e o tempo de revolução da Terra é o mesmo, não é? Esse fenômeno, né, esse dado, ele é importante porque quando a gente olha para o céu, a gente sempre enxerga a mesma face da Lua, a gente sempre enxerga a Lua da mesma forma. E isso acontece justamente por causa dessa interação aí, desses dois movimentos, né, a rotação e a revolução. Por eles terem o mesmo período de tempo, por eles terem uma duração com o mesmo tempo, eles causam esse fenômeno aí em que, quando a gente está aqui na Terra olhando lá para a Lua, a gente sempre enxerga a mesma face da Lua, ok? E o último movimento é a interação da Terra e da Lua com o Sol, né? Quando a Terra e a Lua orbitam o Sol, giram em torno do Sol. Um giro completo em torno do Sol leva um ano, mais especificamente, né, 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Então são esses os movimentos: rotação da Terra, rotação da Lua, revolução da Lua e translação tanto da Lua quanto da Terra, ok? Sabendo disso e sabendo também que Terra e Lua não emitem luz própria, eles são iluminados pelo Sol, eles refletem a luz do Sol, a gente já pode começar a falar sobre as fases da Lua. Vamos lá? As fases da Lua, elas dependem da posição da Lua em relação ao Sol e à Terra. Como nós vimos, quando a Lua ela faz o movimento de revolução em torno da Terra, ela vai adquirindo diferentes posições aqui em relação à Terra e em relação ao Sol. Quando a Lua ela está bem aqui, bem próxima, no ponto mais próximo ao Sol, nós enxergamos somente a face escura da Lua. A face clara fica voltada para o Sol, a gente não enxerga. Então começa a primeira fase da Lua, que é a Lua nova, ok? Ela aparece toda escura no céu, às vezes ela nem aparece. Por quê? Porque nós só estamos enxergando a face escura da Lua. Ela continua o seu movimento de rotação. Quando ela vai se aproximando aqui se emparelhando com a Terra, nós começamos a enxergar já um pouco mais da face clara da Lua, né? Quando ela fica bem emparelhadinha aqui com a Terra, nós enxergamos metade face clara e metade face escura.
é a lua quarto crescente. Quando a gente olha para o céu, a gente enxerga metade face clara e metade face escura. Continua o seu giro em torno da Terra e a gente vai começando a ver uma parte maior iluminada e uma parte menor escura, né? Quando ela chega no seu ponto mais distante do Sol, a gente enxerga somente a face clara. A face escura a gente não enxerga mais. É o que a gente chama de lua cheia, aquela lua redonda, né? É bonita lá no céu, né? Continuando seu giro aqui, a face clara vai diminuindo novamente e aparecendo a face escura. Quando ela emparelha de novo aqui com a Terra, nós enxergamos metade face escura e metade face clara, que é a Lua, quarto minguante. Terminando o seu giro, ela retorna para o ponto mais próximo ao Sol, onde a gente só enxerga a face escura, que é a Lua nova novamente. E começa o ciclo tudo de novo a cada 28 dias. Né? Então, as fases da Lua que elas se repetem a cada 28 dias. Ok? Deu para entender direitinho as fases da Lua? Pessoal, eu separei um vídeo para vocês produzido pela NASA, em que a NASA ela mostra para gente como é que está sendo aí, como é que estão sendo as fases da Lua durante esse ano de 2020, né? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Então aqui no cantinho do vídeo eu tenho um movimento de revolução da Lua, né? Então é quando a Lua ela gira em torno da Terra. Tá vendo que a face iluminada da Terra está aqui? Então o Sol está posicionado aqui. Quando a Lua chega no seu ponto mais próximo, olha como ela fica. Ela fica toda escura, é a Lua nova, né? Quando ela emparelha aqui com a Terra, metade clara, metade escura. Continua. Quando chega no ponto mais distante aqui do Sol, a gente enxerga a Lua cheia, a Lua inteirinha. E assim ela continua o seu movimento de revolução em torno da Terra, né? E apresentando aqui diferentes formas para a gente no céu. Eu deixei para vocês o link desse vídeo aqui, olha. Quem tiver curiosidade de ver aqui os dados, né, que a NASA coloca para gente de tempo, né, de distância, tá tudo aqui descrito, né? Você pode acessar esse link. Ele é bem interessante. Vamos falar um pouquinho então de eclipse? Olha lá. Nós vamos falar do eclipse lunar e do eclipse solar, ok? O eclipse é um fenômeno que acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua ou quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra, né? Provocando sombra aí no outro astro. Então vamos começar pelo eclipse lunar, né? O eclipse lunar é quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, produzindo sombra na Lua, né? Ele interrompe a passagem dos raios solares, né? Da energia luminosa aqui do Sol, né? Ela interrompe a passagem e essa luz não chega na Lua. A Lua fica totalmente escura no céu. A gente não enxerga a Lua. É o que a gente chama de eclipse lunar. Por quê? Porque a Terra, desculpa, está posicionada entre o Sol e a Lua, provocando sombra, interrompendo a passagem dos raios solares aqui para eles chegarem na Lua. Então ela fica totalmente escura. Já no eclipse solar, é a Lua que se posiciona entre o Sol e a Terra, provocando aí sombra em uma parte da Terra, né? Então as pessoas que vivem aqui nessa região, né, onde a Lua está provocando sombra, por um período de tempo elas não enxergam o Sol, fica tudo escuro, elas não enxergam o Sol no céu, ok? Então, por quê? Porque a Lua ela está impedindo, né, a chegada dos raios solares aqui nessa região da Terra. É o que a gente chama, então, de eclipse solar, ok? E aí, pessoal? Por hoje é só. Obrigada e até mais.